Olá, gente, que Deus nos abençoe, nessa linda tarde de sexta-feira, trazendo mais um vídeo aí para você que está me ouvindo, né? E para você que é ou não da igreja. Então vamos aí trazer mais um vídeo para meditação, para nossa meditação e para nosso conhecimento. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele não falava de classes de pessoas que iam para o inferno, né? Jesus não falava assim, olha, você vai para o inferno porque você faz isso, faz aquilo. Não, o ministério de Jesus na Terra foi baseado nos evangelhos, falando a respeito de salvação e arrependimento dos pecados, né? Mas ele falou algumas palavras muito importantes, que é para os nossos dias de hoje também. Então, o ministério de Jesus foi totalmente baseado a respeito do evangelho, do reino de Deus e no arrependimento do nosso pecado. Porque quando você se arrepende do pecado, você sabe que estava pecando, né? E você segue a Cristo. Então, trazendo aqui alguns capítulos e versículos da Bíblia. Vamos começar pelo livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: E dizia-se a todos, se alguém quiser vir após mim, né, se alguém quiser ir depois de Jesus atrás dele, negue-se a si mesmo e tome sua cruz a cada dia e siga-me. Não é fácil seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, negar a concupiscência da carne, negar aquilo que você faz de errado, que não agrada a Jesus, que não agrada a Deus de jeito nenhum. Você quer saber a classe de pessoas que não vão entrar no reino dos céus? Você encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Cartas paulinas. Paulo escreveu a carta para Coríntios e escreveu a carta para muitas outras igrejas. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, você encontra ali a classe de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, né? Paulo escreveu essas cartas aí por inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Que ele escreveu essas cartas. Então você encontra no livro de Coríntios e no livro de Apocalipse também. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e versículos 27. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 8 e 27. Também você encontra no versículo 22, capítulo 22, versículo 15. Então, ali está a classe de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Mas seguir Jesus é negar a concupiscência da carne, negar tudo que você fazia de errado e seguir a Jesus, né? A concupiscência da carne, aquilo que te agradava fazer na carne, não faz mais. Vamos também falar sobre Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: portanto, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, largo e espaçoso é o caminho, a porta aberta, muitos são os que entram por ela. Então, entrar pela porta estreita, não é fácil você entrar pela porta estreita. O que quer dizer isso? Não é fácil ser crente, não é fácil não. São muitas pedradas, muita boca se batendo, tanto dentro da tua casa, que bocas se bateram dentro da casa de Jesus, com os irmãos dele, a família dele, falou para Jesus assim, ó, se você quiser se aparecer, vai para Jerusalém. Então, dentro da própria casa de Jesus, né, ali entre os seus familiares, ele também teve resistência. O tempo todo Jesus combatia ali com os fariseus, os saduceus, os escribas da lei, né, atualmente hoje aí os pastores que ensinavam, que conduziam os povos. Então, não é fácil ser crente. Entra pela porta estreita. Você é crente igual a ele, igual a ela que fica fazendo besteira? Não. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. Mas ele deixou também uma coisa muito interessante, uma palavra muito interessante, que se encontra também no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 23. Versículo 23 e 24, que diz assim: Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Presta bem atenção. Mateus capítulo 7, versículo 3, diz que Jesus dirá abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse praticais a iniquidade quer dizer que também é para você que está dentro da igreja fazendo besteira.
Porque ele está no pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? Está no presente, está dentro da igreja fazendo besteira. Então você aí que está me ouvindo, está dentro da igreja falando mal do irmão, falando mal da irmã, vai para olhar os outros e entra e sai da igreja, está errado. Então quando chegar naquele grande dia, Jesus, eu profetizei, expulsei demônio, eu curei enfermo, Jesus vai dizer para você: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Eu acho que praticais, está no presente, a iniquidade. Então vê bem se o teu comportamento, vê bem se você está ou não incluído naquela classe de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. E quando nós morremos, muitas pessoas morrem, lá no velório, um diz para o outro assim: ah, mais uma estrela que vai nascer no céu. Mentira, isso é mentira. A Bíblia não diz isso, entendeu? Então Jesus, quando diz, negue-se a si mesmo, negue o pecado da carne, a concupiscência da carne, nega aquilo que você gosta de fazer, que dá prazer na carne, entra pela porta estreita. É difícil ser crente, mas não é impossível, porque muitos crentes estão no meio do mundo aí. E naquele grande dia, se você continuar fazendo besteira, se você se encontra naquela classe de pessoas que Jesus vai dizer lá em cima, lá no andar de cima: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, vai para o andar de baixo, e está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, se você é uma das pessoas que se encontra ali também, negue-se a si mesmo, aceita Jesus enquanto é tempo. Jesus está voltando. Há muito tempo eu escuto dizer que Jesus está voltando. Gente, é iminente a volta de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, antes de eu terminar esse vídeo. Então não perca tempo. Jesus falou que só quem sabe a hora e o dia é o Pai. Não cabe a ninguém mais saber. Nem Jesus sabia. Amém? Então eu não vou nem pedir para você me seguir e curtir, mas vou pedir para você aí que está me escutando, principalmente compartilhar, para que eu alcance o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então vê se você se encontra naquela classe de pessoas que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 8 e 27, e capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículo 15, porque haverá segunda morte também. No capítulo 22 diz que aquele que não se achar no livro da vida vai sofrer a segunda morte. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e daremos conta das nossas ações e das nossas palavras. Então, muito cuidado com o que você faz e muito cuidado ainda com o que você fala, porque o que você fala procede lá de dentro, do coração. Então, irmão, minha irmã, fica com essa palavra aí, compartilha, principalmente você que está me ouvindo aí, fique com essa palavra e compartilhe, porque isso é uma palavra de Deus e muitos precisam ouvir. Não se enquadre naquela classe de pessoas que está no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22. Amém? Fique com essa palavra, guarda no teu coração, pratique o bem, aceita Jesus enquanto é tempo. Até a próxima, que Deus nos abençoe. Amém?